Vamos lá para apresentar essa introdução. A gente vai falar sobre elementos da programação, tipo de dados. A gente vai trabalhar com os tipos de dados e aprender mais sobre o tipo de dados, certo? Então aqui minha página, você pode estar dando uma olhadinha aí. E no GitHub também está ali colocando os códigos. Então aqui essas etapas é sequencial e a gente vai verificar os tipos de dados que existem, certo? Como a gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento, vamos lá para pesquisa, né? O tipo de dados. Vamos aqui para os tipos de dados. C#. A documentação aqui, eu vou falar para vocês a documentação. Microsoft. A documentação mais Microsoft aqui, a gente encontra todos os leituras. Você pode aqui do .NET, a gente vai estar se baseando também, entrando nessa documentação, além também de outros artigos muito legais também na internet, certo? Então vamos lá, interessa tipo de dados. A gente vai conversar os conceitos que a gente pode, ao longo da etapa, utilizar. Então, há dois tipos em C#: tipo de referência e tipo de valor. As variáveis do tipo de valor contêm diretamente seus dados, enquanto a variável do tipo de referência armazena a referência dos seus dados, que é bem claro nesse artigo aqui, nesse documentação da Microsoft. O último sendo conhecido como objeto. Com os tipos de referência é possível que duas variáveis referenciem o mesmo objeto e assim possíveis para operações em variável. Então aqui eu não vou ler todo esse artigo não, mas a gente vai só pesquisar aqui para a gente ter uma ideia. A gente vai atribuir, cada variável tem seus tipos. Então aqui a estrutura da variável é o seguinte: existem os valores integral com sinal cbyte, short, int, long. Integral sem sinal, que é o byte, o short, o int e o long. Tem caractere, Unicode, que é SHA. Tem ponto flutuante, que é float ou double. E tem outros tipos de dados objetos aqui. A gente vai falar sobre os tipos de dados básicos, neste caso. Então, a gente vai verificar os tipos de dados. Também aqui um tipo de dado bastante utilizado, que é o... Vamos falar sobre um tipo de dado literal. A gente vai dar um exemplo na instante. C#. É uma expressão de valor padrão. Então, aqui nessa expressão com tipo de valor, a gente vai, os tipos de dados literais tem como objetivo atribuir valores àquela determinada variável. Então, a gente vai atribuir aqui vários exemplos. Então, a gente vai trabalhar aqui sobre os tipos de dados. Vamos codificar então. A gente pode pesquisar mais sobre esse assunto. A gente pode tem vários conceitos em cima desse assunto determinado. Então, o objetivo aqui é entender esse conceito e aplicar na prática, certo? Então, existem vários tipos de dados que a gente viu no instante. Esses tipos de dados que a gente vai utilizar na programação. Vamos lá, codificar aqui, vou abrir o Visual Studio.
Ok. Vou usar tudo aqui. Vamos codificar os tipos de dados aqui, C#. Primeiro tipo de dado que a gente vai, é um tipo de dado bem difícil, mas a gente vai verificar como é a atribuição dele e qual a atribuição incorreta também da variável, certo? O tipo de dado byte, a declaração você coloca byte, você pode especificar, dizer o valor, certo? Após você especificar, referenciar essa variável como byte, o valor é variável, o tipo byte. Neste caso você vai colocar valor, exemplo 6. Atribuição correta. Então, a atribuição correta dele a gente está atribuindo corretamente, certo? Se eu fazer o seguinte, se eu rodar aqui a variável, executar, não vai gerar nenhum erro. Primeira vez ele demora um pouco para ser executado. Não gerou nenhum erro aqui, certo? Se eu colocar valor igual 17.7, eu estou atribuindo incorretamente. Por quê? Porque valores decimais não suportados. E aqui ela dá a referência. Existe uma conversão explícita. Então aqui é um valor decimal. Então o byte ele não aceita esse tipo de valor. Outro exemplo, valor igual a menos 45. A gente também é a atribuição incorreta. Valores negativos também para byte não é suportado. Valor é igual a 1, 2, 3. Então, atribuição incorreta. Valores superiores a 255 não é suportado para o tipo de bytes. Então aqui, ó, não pode ser convertido em byte. Então, neste caso aqui, a atribuição correta dele é até 255. Ele não suporta esse valor, certo? 255 bytes. Então, para a distribuição correta dele, aqui 255 por todo, 256. Já não suporta. Então, o valor superior a 255 não é suportado. Então, neste caso aqui, 1000 é suportado, certo? Vamos ver outro tipo, por exemplo, um short, outro tipo de variável. Esse aqui armazena números inteiros positivos entre 0 e 65 e 556. Exemplo, vamos lá. Ok, valor de novo. Como eu já atribuí valor aqui, eu vou aumentar. Eu vou atribuir novamente. Valor. Vamos lá para colocar o valor. Vou colocar aqui. Vou atribuir os mesmos valores. Neste caso aqui. Só vou mudar o último algoritmo. Aumentar. Então, ele suporta 6. Não suporta distribuição incorreta. Não suporta números decimais. Números negativos também. Os valores eles suportado fora do intervalo suportado. Por exemplo, eu vou colocar aqui 10, 1, 2, 3, 4.
ele não suporta mais de a partir desse valor, certo? Esse intervalo suportado ele não suporta. Vamos agora para outro tipo de dado. O init. Variável aqui, ó. Init menos. Vamos botar aqui idade. Eu acho que eu não, na verdade é o int. Vamos aqui exemplo, idade 20. Idade é igual a 20. Idade é igual a 20. É a declaração correta neste caso, né? Vamos ver aqui, idade é igual a menos 45. Então a atribuição é incorreta, né? Valores negativos também não é suportado. Vamos ver aqui, idade é igual a 20,4. A atribuição também é incorreta, não é, os valores decimais não é suportado. Vamos aqui e consequentemente seus intervalos, certo? Vamos ver outros tipos de dados que são armazenados que é bastante utilizado neste caso. O tipo int de dados aqui, vou escolher aqui, por exemplo, deixar esse valor aqui. Vamos escolher int. A gente vai armazenar int. Por aqui avaliar num. Num, como o próprio diz, int só corresponde a números inteiros. Tá 20 menos 45. Então, ele não é suportado, só valores inteiros. Se eu colocar int para num é igual a 45, é suporte. Então, int só suporta valores inteiros. Existem vários tipos, vários intervalos máximo e mínimo para o tipo int. Então você tem que verificar um intervalo desse. Outro tipo bastante utilizado também é o decimal. Tem o decimal, tem o long, é o decimal. Não, falou. Decimal que é bastante utilizado. Decimal, falou decimal, para botar 10.5. 20.5. Distribuição incorreta, tipo double aqui. 20,5, vamos ver. Distribuição incorreta. Menos 45. Neste caso, ele suporta o valor também. Certo? O valor decimal é para os valores, essa variável aqui é para valores decimais, é bastante utilizado também. Certo? Tem outros valores também, outras variáveis também que é bastante utilizado, que é o long, bastante valores utilizados. Tem outra variável também utilizada bastante, float, double, e o decimal.
Tem outros tipos também que é bastante utilizado, como o char também. Já tem um string, certo? Então a gente poderia fazer a mesma atribuição aqui, ó, fazer conhecimento. Então você pode pesquisar aqui os tipos de dados e você vai ver os tipos de dados aqui, a formas, tipos de dados e char. Então você pode aqui, ó, na documentação, aprender mais sobre esse tipo de dados, como utilizar ele, como atribuir. Programador, a gente faz isso. Vou ter que verificar como utiliza aqui o tipo de dados e testar, verificando se ele executa, certo? Os mais utilizados são esses. Você pode atribuir a variável e executar ele com bastante êxito, certo? O importante aqui é a gente conhecer os tipos de dados.